Vamos voltar lá para as inépcias que a gente estava falando? Olha, então, inépcia por falta de pedido e causa de pedir, ok? A inépcia da narração dos fatos não decorre conclusão lógica, eu acho muito difícil eles cobrarem na OAB. Por quê? Porque a OAB, ela não gosta de deixar nada confuso, ok? Porque isso gera abertura para um recurso aí, para ficar complicado a correção. A narração dos fatos não decorre conclusão lógica, a inépcia nesse caso, ela acontece, gente, quando é uma coisa bem absurda, esdrúxula. Por exemplo, o empregado fala assim, que ele trabalhava extrapolando a jornada dele sempre, então que por isso ele tem direito ao adicional de transferência. Oi? Tipo, nada a ver, entendeu? Na narração dos fatos não decorre conclusão lógica. Ele narra uma situação e conclui aí o direito a uma situação completamente diversa do que ele narrou. Muito difícil, tá? De cair na nossa peça, para não falar praticamente impossível, porque aí você ficaria em dúvida, né, na prova, e a FGV não gosta de fazer isso. E pedido genérico é quando o autor fala assim, que ele tem direito a hora extras, ponto. Só que ele não fala qual que é a jornada dele, quantas horas extras ele quer. Ele não delimita. Ele faz o pedido de forma genérica. A inépcia de pedido genérico, ela existe porque ela impede que você conteste. Ok? Só que na OAB também é muito difícil cair, porque você, na dúvida, você sempre vai contestar, né, gente? Mas se vier um exemplo bem claro de pedido genérico, é quando o empregado ele pede horas extras sem estipular quantas são, qual é a jornada dele, fica impossível de você rebater, você abriria a inépcia de pedido genérico, tá ok? E aí, todas as preliminares, eu falo o nome do instituto, eu trago a fundamentação legal, que você já colocou todas no 337 do CPC, porque preliminar é 337 e peça consequência, que é extinção sem resolução do mérito, tá? Vamos continuar aqui para a gente acabar essas preliminares. Vamos lá. Tá faltando 3 preliminares para a gente falar. São 3 que são tranquilas também. Então, tá faltando a gente falar de preliminar de incompetência absoluta, preliminar de ilegitimidade da parte e esqueci qual é a outra, gente? Ah, de liquidação dos pedidos. Que eu coloquei também todas as fundamentações, né? Aí para você, gente, no nosso slide direitinho. Ó, vamos lá, incompetência absoluta. A incompetência absoluta é incompetência em razão da matéria. Ok? A incompetência absoluta é a incompetência em razão da matéria. A matéria, que é de competência da Justiça do Trabalho, está lá no artigo 114 da Constituição. E é bem simples. A Justiça do Trabalho ela só é competente para julgar pedidos que decorram da relação de trabalho, ok? Então, por exemplo, quando um autor, numa inicial, faz um pedido que não tem nexo de causalidade, que não tem relação com a relação de trabalho, a gente pode alegar incompetência absoluta, que é falando assim, olha, juiz, esse pedido aqui do autor não é de competência da Justiça do Trabalho, não é da competência material, não é matéria que deve ser tratada aqui na Justiça do Trabalho. Vamos colocar os exemplos que vão sempre cair na sua prova, se cair, porque não é fixo, né? Exemplo, o empregado, ele pede uma indenização em razão de um acidente de trânsito ocorrido entre empregado e empregador. Ele fala assim, olha,
No final de semana, eu estava andando com o meu carro, meu empregador bateu no meu carro. Aí lá na ação trabalhista dele, ele está pedindo hora extra, adicional noturno, adicional de transferência. Isso tudo é da competência da Justiça do Trabalho. Mas aí ele chega e fala assim, ainda uma indenização por dano material, porque meu carro ficou todo estragado e o empregador, meu superior hierárquico, bateu no meu carro no final de semana. Isso não é da competência material da Justiça do Trabalho. O que tem que ficar claro na nossa cabeça é que a competência material da Justiça do Trabalho, ela é determinada não pelas partes. O fato de ter empregado e empregador vai para a Justiça do Trabalho. Ela é determinada pela matéria. E aí, um acidente de trânsito não é de competência, ele não guarda nenhuma relação com a relação de trabalho. Outro exemplo que vai cair na sua prova é o caso das contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias, ou, falando a mesma coisa, INSS, recolhimento de INSS. Se o autor na ação trabalhista pedir recolhimento de contribuições previdenciárias, recolhimento de INSS, isso não é de competência material da Justiça do Trabalho. Então, se na ação trabalhista veio o autor e falou assim, pediu o adicional noturno, hora extra, isso tudo é de competência da Justiça do Trabalho. Mas lá no final ele falou, e recolhimento do INSS ou das contribuições previdenciárias que meu empregador nunca recolheu. A Justiça do Trabalho não é competente. Nós pediríamos a incompetência absoluta. Essa questão dessa incompetência absoluta aqui já caiu 2 vezes na prova da FGV, tá ok? Então, autor na inicial pediu recolhimento de INSS ou, mesma coisa, recolhimento das contribuições previdenciárias, incompetência absoluta. Não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça Federal, porque tem o INSS, que é uma autarquia, como parte interessada. Tá ok? Tranquilo, gente? Beleza. E aí, qual é a consequência da incompetência absoluta? Igual a de todas as preliminares. Extinção sem resolução do mérito. Vocês entendem? Lembra que eu estou clicando nisso, hein? Que é só o pedido, que não é de competência da Justiça do Trabalho, que a gente vai pedir a extinção. Os outros pedidos que são da competência, eles continuam aí nessa ação, tá bom, gente? Ilegitimidade da parte. Você vai alegar quando você verificar, no caso em questão, que por algum motivo a empresa que é o seu cliente não deveria estar ali naquele polo passivo, tá bom? E quando que isso vai acontecer, Isa? Vou trazer aqui para vocês as situações que podem acontecer, tá? Primeira situação, no caso de sucessão trabalhista. Na sucessão trabalhista, gente, eu acho que eu já até fiz questão com vocês de sucessão trabalhista, não estou lembrando. Na sucessão trabalhista, o que acontece? Eu tenho a compra de uma empresa por outra. A gente fez uma peça. A nossa ação trabalhista tinha sucessão, né? Eu tenho a compra de uma empresa por outra do mesmo segmento e que tenha interesse de continuar com o mesmo empreendimento. Então, é um supermercado comprando um supermercado. É um posto comprando um posto. É uma fábrica de roupa comprando uma fábrica de roupa. Quando acontece isso, então a empresa B comprou a empresa A, eu tenho a transferência da unidade econômica. Eu tenho a transferência da unidade econômica. É tudo. Eu tiro a placa de um e coloco a minha. Exemplo, tem lá um supermercado Mineirão, que é comprado pelo supermercado Carrefour. Aqui para Belo Horizonte, esse exemplo fica claro, né? O Mineirão é um supermercado, o Carrefour é um supermercado. Veio o Carrefour e comprou o Mineirão. O Carrefour tirou a placa do Mineirão e colocou a placa dele. A sucessão trabalhista é isso, gente. É a compra de uma empresa por outra, que é do mesmo segmento e que vai continuar com o mesmo empreendimento. Tirou a placa de um, colocou a placa do outro. Ocorre a transferência da unidade econômica. Ou seja, tudo que está ali
permanece. Eu só troquei a placa, continuam os empregados, se for do meu interesse, os contratos continuam e a questão importante é a responsabilidade, tá? A responsabilidade aqui é só da empresa sucessora. Só a empresa que ficou, a nova, que responde por todos os créditos. Então, se o empregado trabalhou aqui para a empresa A 5 anos e a empresa B comprou e depois de um mês que ele estava trabalhando para a empresa B, ele ajuizar a ação, não importa que ele trabalhou 5 anos para a anterior. Quem responde na sucessão trabalhista é só a sucessora, salvo fraude, tá, gente? Se houver fraude, a responsabilidade é solidária. Mas isso porque sempre que tem ato ilícito, tem responsabilidade solidária. Mas, regra, na sucessão trabalhista, só a sucessora que responde. Aí sabe o que vai acontecer? O autor na ação trabalhista, na contestação, a gente não está colocando defeito na ação trabalhista. Na ação trabalhista dele, ele fala que teve a sucessão trabalhista e ele ajuizou a ação contra as duas empresas. Está errado, porque na sucessão trabalhista, eu só ajuizo contra a sucessora. Você, na contestação, seu cliente é a empresa A, você vai alegar. A empresa A ela é ilegítima. A empresa sucedida é ilegítima. Ela não pode ficar no polo passivo, porque só a sucessora que responde na sucessão trabalhista. Então, eu quero a extinção dessa empresa aqui do polo passivo. Beleza? A gente abriria a ilegitimidade. Fala o nome do instituto, traz os fundamentos legais e a consequência, que é a exclusão do polo passivo, tá bom? Segunda situação aqui que pode acontecer de ilegitimidade, que é o caso da empreitada. Na empreitada, gente, que está lá no artigo 455, e é 455 ou 466? Eu vou conferir qualquer coisa, depois eu falo, tá, gente? 455 da CLT, que fala da empreitada, o que acontece? O dono da obra, em regra, ele não responde. O dono da obra, em regra, ele não responde. Então, o que acontece? Eu tenho um dono da obra que contrata uma empreiteira e essa empreiteira contrata uma subempreiteira. Eu tenho um dono da obra que contrata uma empreiteira que contrata uma subempreiteira. Então, vamos supor, dono da obra, eu tenho um lote. Eu contrato uma empreiteira para construir um prédio para mim e essa empreiteira contrata uma subempreiteira para fazer alguns serviços aí adjacentes, né? Porque normalmente a empreiteira só faz o grosso e costuma contratar uma subempreiteira. O que vocês têm que entender é que a Isadora, dona da obra, ela não responde. E aí o autor na inicial dele vai falar que ele contratou, que tinha que ele trabalhava para uma pessoa que era o dono da obra e que esse dono da obra contratou uma empreiteira para fazer a construção. Essa empreiteira também contratou uma subempreiteira e o autor, quando ajuizou a ação trabalhista, ele colocou o dono da obra no polo passivo. O dono da obra, em regra, ele não responde, ele é parte ilegítima. Você, na contestação, como advogado do dono da obra, você pode ser advogado até dos três, né? Do dono da obra, e da empreiteira e da subempreiteira. Mas, em relação ao dono da obra, você vai pedir a exclusão do polo passivo, porque o dono da obra é parte ilegítima para figurar naquela ação. Ele não é responsável. O dono da obra, gente, ele só responde, é a exceção, tá lá na OJ 191, o dono da obra, ele só responde se ele for construtora ou incorporadora. Aí ele vai responder, tá? Mas se não fala que o dono da obra ele é construtora ou incorporadora, a regra é que o dono da obra não responde. Falou no seu exercício, na ação trabalhista, o empregado ajuizou a ação contra o dono da obra, nosso papel na contestação é colocar defeito. Falar, dono da obra é parte legítima, eu quero a exclusão dele. Não esquece de colocar a fundamentação legal, que a gente já colocou no nosso artigo 337. E
Esse aqui são os exemplos mais comuns, tá, gente? Para a gente pensar em ilegitimidade. Na aula de responsabilidade, a gente fala mais de questões de responsabilidade. Sucessão trabalhista, sucessora que responde só, salvo se houver fraude, aí todo mundo responde. Empreitada, dono da obra, regra, não responde. Salvo se ele for construtor ou incorporadora, não preciso decorar, tá na OJ 191. Liquidação dos pedidos, a nossa última preliminar aqui, tá bom? Gente, o que acontece? Com a reforma, tanto as ações no rito ordinário quanto as ações no rito sumaríssimo, e aí no sumaríssimo eu coloquei no slide para vocês, coloca aí para a gente, Denis, por favor. Olha lá, no sumaríssimo, a última preliminar, a sétima preliminar, é o artigo 840, parágrafo 1º, e no ordinário é o artigo 840, parágrafo 1º e 3º. Não, desculpa, gente. No sumaríssimo é o 852Bzão, que tá aí, né? Eu que escrevi no quadro aqui errado. Pode voltar aqui, Denis. Ó. Então, o sumaríssimo é o 852Bzão e o ordinário é o 840, parágrafo 1º e parágrafo 3º. O que acontece? Com a reforma, tanto a ação no rito ordinário quanto no rito sumaríssimo, os pedidos têm que ser liquidados. O que quer dizer isso? Gente, lembra lá na nossa ação trabalhista que eu falei que lá na conclusão você tem que colocar assim, hora extra apurado, adicional de transferência apurado. Porque na vida real, isso aqui a gente vai fazer para a OAB. Porque na vida real, eu vou ter que falar quanto que é de hora extra. R$550. Eu vou ter que liquidar os pedidos, tá bom? Tanto no rito ordinário, quanto no rito sumaríssimo. Como que eu defino se está no ordinário ou no sumaríssimo, gente? Ordinário é mais de 40 salários mínimos. Aí a gente pensa mais ou menos, tá, gente? Porque a OAB não vai cobrar perto. R$38 mil, mais de 40 salários mínimos, o valor da causa. Não é isso? Vocês não aprenderam que o que define o rito é o valor da causa? E no rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos aqui. Ou seja, menor aqui que os mais ou menos em média, tá, gente? 38 mil. A questão é que tanto no rito sumaríssimo quanto no sumário agora, então você nem precisa olhar o valor, tem que liquidar. Aí, na OAB, ela vai trazer de forma clara para vocês que o autor, na inicial, ele não liquidou os pedidos. Ele não deixou esses pedidos certos e determinados, porque agora é obrigado a calcular. Pensa, gente, a gente formado em direito tem que calcular tudo? Agora tem que calcular. Tem que ser pedido certo e determinado, tem que ser liquidado. Se na ação trabalhista que está na OAB, a gente está contestando, a gente está colocando defeito na contestação. Vocês perceberem que a OAB trouxe a informação de que não houve liquidação de pedidos, não houve apuração, não houve pedido certo e determinado, a gente vai abrir essa preliminar de liquidação dos pedidos, pedindo a extinção sem resolução do mérito, tá ok, gente? A extinção sem resolução do mérito. Nesse caso dessa preliminar de liquidação dos pedidos, entende-se a corrente que entende que não existe essa preliminar, tá, gente? Mas, de qualquer forma, nós vamos, se vocês identificarem que a OAB trouxe essa informação de que não houve a liquidação dos pedidos, a gente vai pedir a extinção do processo, porque não houve o cumprimento de uma determinação legal. Tá ok? Estão claras as nossas preliminares, entendemos a consequência das nossas preliminares, todos os textos dessas preliminares estão aí no material de apoio de vocês, porque aqui na aula é importante a gente entender, porque aí depois você lê o material de apoio e na hora que você for fazer peça, porque você vai ter que fazer muita peça, não é isso, gente? Vocês estão acompanhando as resoluções do Instagram,
Quem não está acompanhando no Instagram, está fazendo a peça enviando para correção individual. Aqui a gente é o único cursinho que corrige mais de 6 peças individualmente e mais de 30 questões abertas. Provavelmente, normalmente é depois da contestação. Vocês recebem as questões abertas também para mandar, enviar para correção. Gente, eu estou falando com vocês. Vocês querem fazer uma vez? Porque aluno meu faz uma vez só a AB. Tem que fazer exercício. Tem que mandar para correção. O que mais acontece é responder de forma correta em relação ao conteúdo e não levar a pontuação na FGV. Por isso que a gente tecla tanto nisso, tá? Tem que se comprometer a fazer exercício. E a gente faz muito exercício com vocês durante a aula. Então, não tem como falar que não tem tempo. Tem sim. Tem que arrumar tempo para fazer exercício, tá bom, gente? Então, olha para vocês verem. A gente viu a nossa estrutura toda de contestação. Vamos dar uma... Toda não. Olha lá onde que a gente está. Vamos dar uma olhadinha. Nós já falamos do endereçamento, autos, número, qualificação, prevenção, impedimento, suspeição, inexistência de condição da ação. Preliminares, falamos de todas. Vamos entrar na prescrição bienal e quinquenal antes de entrar no mérito? Então, vamos lá. Olha, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Elas são fixas? Não. Nós vamos verificar quando é que a gente vai colocar esses dois tópicos na nossa contestação, tá bom? A prescrição bienal está lá no artigo 11 da CLT, súmula 308, inciso 1 do TST, e está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição e também na OJ 83. Essa aqui é a única diferença do fundamento legal, porque da quinquenal são os mesmos fundamentos, menos a OJ 83. Tá na quinquenal, fundamento igual. Vamos lá. Como que eu olho se houve a prescrição bienal, gente? Da extinção do contrato, da extinção. E quando eu falo em extinção, eu estou falando com a projeção do aviso prévio, com a projeção do aviso prévio, extinção do contrato com a projeção do aviso prévio, o empregado tem 2 anos para ajuizar a ação. Então, existe essa prescrição bienal. Se o autor, na inicial, você viu a data da extinção do contrato e ele ajuizou a ação depois de 2 anos, se ele ajuizou depois dos 2 anos, nós vamos alegar a prescrição bienal. Porque se ele ajuizou aqui dentro dos 2 anos, está ok. Ele tem 2 anos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a extinção do contrato ocorreu dia 10/10 de 2015. A extinção do contrato, ou seja, com a projeção do aviso prévio, 10/10 de 2015. Ele tem até quando, gente, para ajuizar a ação? O prazo dele é até 10/10 de 2017. Ele tem 2 anos para ajuizar a ação. Se ele ajuizou até essa data, está ok. Nós não vamos falar que prescreveu, porque dentro dos 2 anos não está prescrito. Se ele ajuizou depois desta data, nós vamos abrir na nossa contestação a prescrição bienal. E o que é, qual é a consequência da prescrição bienal? É a extinção com resolução do mérito. Olha a diferença. Porque preliminar é extinção sem resolução do mérito. Prescrição bienal é com resolução do mérito. Com resolução do mérito, Isa, o que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz vai julgar tudo improcedente.
Por quê? Porque ele não poderia ter ajuizado aquela ação, prescreveu. É diferente das preliminares, porque nas preliminares, por que a extinção sem resolver o mérito? Quer dizer que o juiz não vai adentrar o mérito, ele vai extinguir. E o empregado pode ajuizar uma nova ação se ele consertar aquele erro processual, porque preliminar é erro processual. Agora, a prescrição bienal é extinção com resolução do mérito. Quer dizer que se o juiz acolher a prescrição bienal, ele vai julgar tudo improcedente. Ah, Isa, então quer dizer, se eu peço a prescrição bienal, eu não preciso mais fazer nada na minha contestação? Vocês sempre me perguntam isso. Seria muito fácil, né, gente? Quando a gente alega a prescrição bienal, a gente tem a intenção que o juiz acolha a prescrição. Mas isso não retira o fato de que eu tenho que alegar todo o resto, porque pode ser que o juiz não acolha a minha prescrição bienal. Então, por isso que eu falo, faz o organograma e vai dando check no que existe e que não existe na sua peça. Mas você tem que verificar todos os pontos. Se você identificou a prescrição bienal, você vai abrir esse tópico na sua peça, na sua contestação. Qual? O que é importante? Falar o nome do instituto, trazer a fundamentação legal. E o que vale ponto? A providência. Você quer a extinção com resolução do mérito, improcedência total dos pedidos. E a prescrição quinquenal, gente, quando que ela ocorre? Ó, a prescrição bienal, eu conto da extinção do contrato. Não é isso? 2 anos para frente. A prescrição quinquenal é do ajuizamento da ação. O empregado só vai ter direito aos 5 anos anteriores a esse ajuizamento. Beleza? Então, aqui, do ajuizamento, 5 anos para trás. Prescrição bienal da extinção, jogo 2 anos para frente. A quinquenal do ajuizamento da ação, não é da extinção do contrato, eu jogo 5 anos para trás. Então, a prescrição quinquenal quer dizer que o empregado só tem direito aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, se ele ajuizou a ação em 15/10/2017, ele só tem direito aos 5 anos anteriores. Então, ele tem direito até quando, gente? Essa data, 5 anos para trás. Mesmo dia, mesmo mês, 5 anos para trás. Então, dia 15/10/2017 menos 5, 2012. Quer dizer que existe um marco prescricional que é 15/10/2012. Ele só vai ter direito dessa data até essa, porque o que tiver de contrato de trabalho para trás está prescrito. Ele só tem direito aos 5 anos. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, fundamentação legal é a mesma, sem o OJ 83. Eu vou colocar um exemplo só aqui para a gente olhar as duas, para ficar mais claro para vocês, ok? Que aí eu dou um caso concreto, fica mais fácil. Olha, exemplo. Tem um empregado que ele foi admitido, ele foi contratado em 5/10/2010. Ele foi contratado. E aí, ele trabalhou até 20/8/2015. Então, a extinção do contrato dele, ou seja, com a projeção do aviso prévio, aconteceu em 20/8. Então, esse aqui é o contrato de trabalho dele, desde 5/10/2010 até 20/8. Quando extinguiu o contrato, gente, quanto tempo que o empregado tem para ajuizar uma ação? 2 anos, não foi isso que a gente viu? Então, qual que é o prazo dele de 2 anos para ajuizar a ação? A prescrição bienal, eu conto da extinção do contrato. Se extinguiu em 20/8/2015,
2 anos para frente, é 20/8/2017, não é isso? Então, 20/8/2017 é a data que ele tem para ajuizar a ação. Se ele ajuizar depois de 20/8/2007, vai ter a prescrição bienal. Se ele ajuizar dentro desses 2 anos, tá ok, que é o prazo dele. Mas se ele ajuizar depois dos 2 anos contados da extinção do contrato, vai estar prescrito, ok? Agora, essa é a prescrição bienal, por isso que eu analiso tudo separado. Vamos supor que no seu exercício falou que ele ajuizou uma ação em 15/10/2016. Dentro do prazo de 2 anos, ele ajuizou uma ação. Ajuizamento. Se ele ajuizou dentro do prazo de 2 anos, não tem prescrição bienal, porque a prescrição bienal é só se ele ajuiza depois do prazo de 2 anos. Mas, quando ele ajuiza a ação, eu tenho que contar a prescrição quinquenal. Então, a prescrição quinquenal, ela só importa quando há o ajuizamento da ação. Quando ele ajuizou a ação, ele só vai ter direito aos 5 anos anteriores dessa data que ele ajuizou. Se ele ajuizou dia 15/10/2016, menos 5 anos, mesmo dia, mesmo mês, 5 anos para trás, quer dizer que ele tem direito até dia 15/10/2011. Esse é o marco prescricional. Quando o empregado ajuiza a ação, porque a prescrição quinquenal ela só começa a contar quando há o ajuizamento da ação. Quando ele ajuiza, ele só tem direito aos 5 anos anteriores a esse ajuizamento. Mas olha aqui, ele não foi contratado em 2010? Só que quando que caiu o marco prescricional dele? Em 2011. Quer dizer que dessa data para trás, ele não tem direito a nada. Se tinha hora extra nesse período que não foi paga para ele não vai ter direito a receber, vai estar prescrito. Se tinha aqui adicional noturno, que não foi pago, ele não vai ter direito a receber. A prescrição quinquenal é isso. O empregado ele só tem direito aos 5 anos do ajuizamento da ação para trás. O que ficou fora desse nosso marco prescricional, prescreveu. Então, na sua prova, você vai pegar o ajuizamento da ação e jogar 5 anos para trás. Se tiver contrato, desenhe essa linha do tempo na sua prova. Se tiver contrato para trás desse marco prescricional, você vai alegar prescrição quinquenal. Então, são coisas diferentes. A bienal, você vai alegar quando ajuizou depois dos 2 anos contados da extinção. A quinquenal, você vai alegar se do ajuizamento 5 anos para trás, teve contrato de trabalho que prescreveu, tá? Porque o empregado só tem direito a 5 anos. Então, se ele trabalha numa empresa 30 anos, ele não vai ter direito, mesmo que os direitos dele não foram obedecidos, ele não vai ter direito aos 30 anos, ok? Ficou claro a prescrição, gente? E aí, tá aí também no material de apoio de vocês, vocês abrem o tópico falando da prescrição bienal e quinquenal. Ambas geram a extinção com resolução do mérito. Preliminar gera a extinção sem resolução. A diferença é que aqui nas prescrições, se você ajuizou depois dos 2 anos, o juiz vai julgar tudo improcedente. E na quinquenal, o juiz vai julgar improcedente esses pedidos que estão aqui para trás do nosso marco prescricional. Ficou claro a prescrição? No próximo bloco, eu volto para a gente finalizar.